Imagina você ser sequestrada e passar 24 anos da sua vida presa em um cômodo de 60 metros quadrados e, além disso, ter 7 filhos com o seu sequestrador. Só que esse cara que te sequestrou é o seu próprio pai. Parece uma história surreal, mas isso realmente aconteceu com a Elizabeth Fritzl e hoje eu vou contar essa história que eu acho que é a pior história de sequestro que eu já li até hoje. A Elizabeth nasceu numa família muito grande lá na Áustria, ela tinha 7 irmãos e ela era filha do Joseph e da Rosemary Fritz. Ela sempre foi uma garota muito tímida, muito reservada, mas o que poucas pessoas sabiam é que desde sempre ela sofria abusos sexuais do seu pai. Só que meio que esses abusos acabaram evoluindo para uma coisa ainda pior no dia 28 de agosto de 1984. Naquele dia, ela foi dada como desaparecida e a família recebeu uma carta em que ela dizia que ela tinha fugido com um culto religioso. Só que o pai dela forçou ela a escrever essa carta porque, na realidade, ele tinha sedado a filha e prendido ela nesse cômodo secreto que ele tinha construído fazia já um tempo. Vale lembrar que o pai dela era engenheiro, então ele sabia muito bem como projetar quartos e por aí vai. E esse quarto, só ele sabia da existência, ficava no porão da casa. O quarto tinha uma mini cozinha, um mini banheiro, 60 metros quadrados e tinha isolamento acústico, então ela podia gritar o quanto que fosse e ninguém poderia ouvir, e além disso tinha uma televisão. Os primeiros 9 meses ela passou acorrentada à própria cama e conforme o tempo foi passando, o Joseph forçava ela a escrever algumas cartas para meio que acalmar a família. Só que da mesma forma que o tempo foi passando, a Elizabeth começou a sofrer diversos abusos sexuais. Estima-se que ela tenha sido abusada 3.000 vezes nesses 24 anos de sequestro. E acontece que por conta desses abusos, ela acabou engravidando do seu próprio pai. Ela teve 7 filhos com ele e um dos filhos morreu logo depois que nasceu. E sim, todos esses filhos nasceram ali embaixo naquele cômodo sem esterilização, sem auxílio de médico. 3 desses filhos foram meio que pegados pelo Joseph e colocados dentro de um cesto e levados para que a família de cima, a família pudesse cuidar, e os outros 3 filhos permaneceram ali embaixo com a Elizabeth. A família não suspeitou de nada, porque novamente tinha uma carta em que a Elizabeth falava que ela tinha abandonado os filhos para que a família pudesse cuidar. Acontece que em 2009, uma das filhas que estava lá embaixo, a Christine, que já estava com 19 anos, começou a ficar doente e precisou ir para o hospital. Por conta disso, a Elizabeth pediu para que o pai levasse ela no hospital e chegando lá, a equipe médica achou muito estranha essa menina que não tinha mãe, não tinha documento e não falava nada com nada. Então a Elizabeth acabou conseguindo autorização do Joseph para ir ajudar a filha e foi aí que todo mundo descobriu essa história. Hoje a Elizabeth está com 50 e poucos anos, ela cuida dos filhos dela e o Joseph foi condenado à prisão perpétua.